Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. É com imensa alegria que lhes dou as boas-vindas a mais um vídeo do nosso canal, onde juntos buscamos aprofundar a nossa fé e fortalecer nossa caminhada espiritual. Hoje quero convidá-los a refletir sobre um tema poderoso e transformador: a fé que move montanhas. Quando pensamos na fé que move montanhas, nos deparamos com um conceito profundo e desafiador que vai além do simples ato de acreditar. Mateus capítulo 17, versículo 20 nos revela que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer coisas que parecem impossíveis, como mover montanhas. Mas o que isso realmente significa para nós na prática? Vamos mergulhar agora no contexto histórico e cultural em que Jesus proferiu as palavras poderosas que encontramos em Mateus capítulo 17, versículo 20. Na época em que Jesus viveu, o povo de Israel estava sob o domínio do Império Romano. Era um tempo de opressão política e religiosa. Os judeus aguardavam ansiosamente a vinda de um Messias que acreditavam os libertaria do controle de Roma e restauraria o reino de Israel. No entanto, Jesus veio com uma missão muito maior do que a simples libertação política. Ele veio trazer uma revolução espiritual, revelando o reino de Deus em meio às dificuldades cotidianas daquele povo. Os discípulos de Jesus, homens simples como pescadores e coletores de impostos, estavam aprendendo com o Mestre a viver por uma fé que transcende o visível, uma fé que não dependia de poder humano, mas do poder de Deus. No entanto, nesse ponto do ministério de Jesus, eles ainda estavam lutando para compreender plenamente a profundidade dessa fé. O capítulo 17 de Mateus nos revela um momento específico em que os discípulos enfrentaram uma situação difícil. Eles não conseguiram expulsar um demônio de um jovem. Eles já haviam feito milagres antes em nome de Jesus, mas desta vez falharam. Quando levaram o caso a Jesus, ele não apenas expulsou o demônio, mas também aproveitou para ensinar uma lição essencial. Aqui está o contexto da famosa declaração sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus, vendo a dificuldade dos discípulos, responde com uma advertência: por causa da vossa pouca fé. E então ele pronuncia as palavras que ecoam ao longo dos séculos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Para entender melhor o que ele queria dizer, precisamos entender a força da metáfora. O grão de mostarda na Palestina era uma das menores sementes conhecidas, mas quando plantada, podia crescer até se tornar uma grande árvore. Jesus estava ensinando que o tamanho da fé não é o mais importante, mas sim sua autenticidade e sua confiança em Deus. Mesmo uma fé pequena, como a de um grão de mostarda, se for verdadeira, pode realizar coisas inimagináveis, porque ela coloca sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Naquela cultura, mover montanhas era uma expressão comum que significava superar desafios imensos ou aparentemente impossíveis. Para os discípulos, montanhas poderiam representar obstáculos espirituais ou físicos, dificuldades ministeriais ou até a resistência à mensagem de Jesus. E para os ouvintes originais de Cristo, a mensagem era clara. A fé não é uma questão de grandes exibições ou de domínio político, mas de confiar plenamente em Deus para enfrentar os desafios da vida, mesmo quando parecem intransponíveis. Jesus, ao falar dessas montanhas, não estava apenas referindo-se a obstáculos literais, mas às barreiras espirituais que impedem o avanço da missão de Deus em nossas vidas. A fé genuína, ainda que pareça pequena, tem o poder de superar essas barreiras, porque é baseada na confiança no caráter e na promessa de Deus. Este ensinamento veio em um tempo em que o povo de Israel ansiava por libertação e transformação, mas Jesus estava mostrando que o reino de Deus não era uma questão de força ou de exibição de poder humano. A verdadeira transformação viria pela fé, uma fé que confia em Deus, mesmo diante dos maiores desafios. E é essa mesma fé que Ele nos chama a ter hoje. A fé é muito mais do que um sentimento ou uma crença superficial. É uma confiança profunda e inabalável em Deus, mesmo quando enfrentamos grandes desafios e montanhas aparentemente intransponíveis. Imagine uma montanha enorme, simbolizando os maiores obstáculos e dificuldades da sua vida. Jesus nos ensina que, com uma fé verdadeira, mesmo uma fé pequena, podemos ver mudanças significativas e transformações poderosas. Isso porque a verdadeira fé não se baseia na nossa força,
mas na força de Deus que opera através de nós. Esta fé que move montanhas não é uma questão de mágica ou de conseguir o que queremos simplesmente por desejar. É sobre confiar em Deus e acreditar que Ele é capaz de fazer o impossível. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos fazem sentir pequenos e impotentes. Mas é nesse momento que a fé deve se manifestar. A fé verdadeira nos dá a coragem de enfrentar os desafios e a confiança de que, mesmo quando não vemos a solução imediata, Deus está trabalhando a nosso favor. Vamos considerar a dúvida, que muitas vezes pode ser um obstáculo para vivermos essa fé. Jesus nos adverte em Marcos, capítulo 11, versículo 23, sobre a importância de não duvidar em nosso coração. A dúvida pode nos fazer perder a certeza de que Deus está em controle e pode agir de maneiras que não entendemos. Por isso, é crucial cultivar um coração firme, que não se abala pelas circunstâncias, mas que confia plenamente nas promessas de Deus. A fé que move montanhas é também uma prática constante de entrega e confiança. Não é algo que alcançamos de uma vez, mas um compromisso diário de acreditar e agir com base nessa crença. Cada passo de fé, por menor que seja, é um testemunho do poder de Deus que opera em nós e através de nós. Além disso, essa fé não é apenas para nosso benefício pessoal. Ela também serve para inspirar e encorajar os outros. Quando usamos nossa fé para interceder e apoiar nossos irmãos e irmãs, nos tornamos canais de esperança e transformação. A fé que move montanhas se estende além de nossas próprias necessidades e se torna um testemunho coletivo da grandeza de Deus. Portanto, ao refletirmos sobre a fé que move montanhas, lembre-se de que a verdadeira fé é uma confiança inabalável em Deus, uma certeza de que Ele pode e quer fazer o impossível em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, a fé nos encoraja a olhar além do que é visível e acreditar na realidade do poder de Deus. Que possamos cultivar essa fé em nossos corações e permitir que ela nos impulsione a avançar, a orar e a acreditar, transformando nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. Agora, fechem seus olhos se puderem e vamos orar a Deus. Amado Pai Celestial, nos reunimos diante de Ti com corações abertos e almas sedentas de Teu poder e Tua presença. Senhor, em meio às montanhas que se erguem diante de nós, clamamos por uma fé que possa movê-las, por uma confiança inabalável em Teu poder infinito. Sabemos que se Tua mão está sobre nós, nada é impossível. Hoje pedimos que Tu nos concedas uma fé verdadeira, uma fé que não se abala pelas tempestades, que não vacila diante dos desafios. Que nossa confiança em Ti seja como um grão de mostarda, pequena em aparência, mas gigantesca em poder. Ajuda-nos a ver além das dificuldades, a olhar para o Deus que pode transformar nossas situações e mudar nossas histórias. Senhor, sabemos que as montanhas em nossa vida podem parecer intransponíveis. Elas podem ser medos, inseguranças, crises emocionais ou problemas financeiros. Cada uma delas se ergue diante de nós, desafiando nossa paz e nossa confiança. Mas hoje, entregamos essas montanhas a Ti. Pedimos que com Teu poder Tu as removas, ou, se necessário, nos dês força para atravessá-las com a certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Que a nossa fé não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma certeza firme, um compromisso diário de confiar em Ti, mesmo quando as respostas não são imediatas. Ensina-nos a acreditar em Teus planos, mesmo quando não compreendemos o caminho. Que em nossa fraqueza possamos encontrar Tua força, em nossas dúvidas, Tua certeza. Pai, queremos ser instrumentos de fé em nossas famílias, comunidades e em nosso mundo. Que ao interceder por outros, possamos ser canais de esperança e transformação. Que nossa fé inspire aqueles ao nosso redor a acreditar no Teu poder e na Tua bondade. Confiamos em Ti, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fortalece-nos para sermos fiéis e corajosos, para olharmos para as montanhas e clamarmos: com Deus, tudo é possível. Em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, oramos. Amém. Muito obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse e compartilhem com seus amigos. Lembrem-se sempre, confiança em Deus, bênçãos em dobro. Tenham todos um dia maravilhoso e abençoado. Um grande abraço.